O presidente Lula deve vetar a taxação de compras internacionais de até $50. A proposta para taxar importações de até $50 está em análise no Congresso Nacional. Mas caso os parlamentares aprovem o tributo para as compras internacionais, o presidente Lula afirmou que a tendência é que ele vete a medida. Atualmente, as regras do remessa conforme deixam as compras internacionais de até $50 isentas do imposto de importação, que seria de 60%. O argumento de Lula vai na contramão do que pensa o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na quarta-feira, o chefe da pasta defendeu a taxação. Venda é venda. Se ela aconteceu em território nacional, ela tem que ser isonômica. É o meu entendimento. Tem que haver isonomia entre todo mundo que está na internet vendendo produto. Você não pode favorecer A ou B. Você tem que criar condições iguais de concorrência para que as coisas aconteçam naturalmente. Quem tem a melhor qualidade, melhor preço, ganha espaço no mercado. O presidente Lula afirmou que é necessário haver consenso e justificou sua posição, dizendo que quem faz compras importadas seria prejudicado, já que as pessoas que viajam ao exterior podem trazer compras isentas do imposto. Temos dois tipos de gente que não paga imposto. Você tem as pessoas que viajam, que tem isenção de $500 no free shop, que tem mais isenção de $1.000, sabe, que não paga. São gente de classe média, que tem uns 24 milhões de pessoas que podem viajar mais que uma vez por mês para o exterior. E como é que você vai proibir as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma buxicanga, um negócio de cabelo, A medida seria votada na Câmara dos Deputados na quarta-feira, mas por enquanto os parlamentares votaram apenas a urgência para a análise do texto. A votação ainda não teve a data marcada. Bom, e para entender um pouco da dinâmica dessa discussão nesse momento, como as pessoas discutem um assunto dessa magnitude, nós vamos entrevistar o advogado tributarista Gabriel Quintanilha, professor convidado da FGV Direito Rio e sócio fundador da Sociedade Brasileira de Direito Tributário. Professor, um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu. Uma honra e uma alegria poder discutir esse assunto que é tão importante para a nossa economia, apesar de não parecer, mas essa concorrência internacional com o mercado varejista interno é algo que interessa a todo cidadão. Professor, é por aí que eu quero começar, porque essa discussão é muito popular. Nós sabemos, como disse o próprio presidente Lula, nós temos uma gama de brasileiros que utiliza dessa plataforma, não só dessa, mas de tantas outras, para fazer a sua compra, e é uma taxação significativa, principalmente para a população mais pobre. Mas o que a gente vem acompanhando, e como disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, são justamente os comerciantes brasileiros que estão pedindo para que essa tributação aconteça, para que não seja uma concorrência desleal. Eu brinco falando que dá para fazer um comparativo, né? É como você correr uma maratona com uma mochila de 10 quilos, 20 quilos nas costas. O empresário brasileiro ele vai correr a maratona com 20 quilos nas costas, que é a nossa tributação interna. E o produto que vem do exterior, quando ele recebe essa isenção, ele efetivamente fica muito mais competitivo do que o produto fabricado no Brasil. Agora, um ponto relevante é pensar que talvez a tributação brasileira precise ser mexida e não somente você tributar o produto vindo do exterior. Essa é uma solução mais simples, óbvio, mas talvez não seja a melhor solução. Talvez o melhor caminho seja a gente revisar a nossa carga tributária e fazer com que a nossa indústria seja tão competitiva quanto esse produto, que passa dias dentro do navio para poder chegar aqui ainda mais barato do que o custo de produção brasileiro. Professor, a gente viu aí, pelo menos por 2 vezes, o governo dizendo que ia voltar com a taxação, depois tinha uma repercussão negativa, mudavam de ideia. Agora a gente está vendo que essa discussão está parada na Câmara, aí vem o Lula, então, dizer que é capaz de vetar caso essa taxação volte a ser aprovada, ele vai então vetar. A gente lembra que o governo precisa arrecadar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está contando com essa verba, com esse dinheiro, para cumprir as metas fiscais. Aí, como que fica?
Então, essa discussão ela é muito interessante porque isso no ano passado, no ano retrasado, foi objeto de todas as notícias, porque o governo federal disse que efetivamente iria tributar essas operações. Pois bem, houve de fato uma tributação de tributo federal, de imposto de importação, na alíquota de 60%, desde que fosse uma remessa de pessoa jurídica para pessoa física. O governo federal então lançou um programa chamado Remessa Conforme. Nesse programa, as empresas exportadoras, né, que mandam o produto exterior para o Brasil, no momento em que elas faziam um cadastro junto à Receita, elas poderiam efetivamente se aproveitar dessa isenção. As grandes, obviamente, se cadastraram e continuaram se beneficiando dessa isenção. Foi uma forma que o governo, naquela época, conseguiu se deparar com esse problema de popularidade mesmo. Então, os estados, é importante lembrar, que eles estão cobrando ICMS de 17%. O governo federal é o único que não está arrecadando nessa situação. Para o governo federal, seria realmente muito importante que houvesse essa arrecadação, porque há necessárias despesas a serem realizadas e o orçamento público está realmente numa situação muito apertada. E é claro que aumentar a arrecadação é necessário quando você não corta despesas. Então, como não há nenhum movimento de corte de despesas relevante, essa arrecadação ela pode sim fazer diferença lá na frente no balanço do governo federal. Professor, vamos trazer esse ponto dos estados para essa discussão, porque ontem, inclusive, nessa imagem que nós estamos mostrando enquanto a gente conversa do ministro Haddad, aconteceu uma discussão extremamente calorosa entre ele e também o outro congressista, dizendo para que nesse momento ele concordava com os governadores, inclusive aqui do estado de São Paulo, em relação à tributação. E isso que o senhor acaba de dizer, que nesse momento essa tributação, essa cobrança, essa taxa de 17% nessas compras, elas são realizadas pelos governadores. Vou falar pelos governadores, pela política do governo do estado, de cada unidade da federação. Ela acontece, ou seja, há também uma carga, não só nessa esfera federal, mas também, digamos, não uma culpabilidade, mas um fator de tributação acontecendo pelos estados também. Sim, é importante lembrar que nas importações a gente tem a tributação federal, que é o imposto de importação, e nós também temos o ICMS, que é o imposto estadual. Atualmente, os estados, e cada estado tem a sua política, cada estado tem a sua escolha de cobrança, os estados hoje têm uma alíquota de 17% de ICMS sobre essas importações, ainda que o valor seja inferior a $50, tá? Então, é relevante lembrar que não é uma discussão só do governo federal. Os estados eles já estão arrecadando, os estados estão efetivamente fazendo as suas cobranças e o governo federal, por sua vez, abriu mão desse imposto de importação, que tem alíquota de 60%, para manter esses produtos importados mais baratos, efetivamente, no nosso mercado, permitindo o acesso da população. É importante lembrar que essa discussão ela é momentânea, tá, Rafael? Porque o que acontece? A gente vai ter a reforma tributária, que já foi aprovada a emenda constitucional 132, o PLP 68, que regulamenta a reforma tributária, ele já está sendo debatido nas casas legislativas e, efetivamente, a reforma tributária traz uma alíquota estimada de 26,5%. Ou seja, nós vamos ter ainda o imposto sobre valor agregado, né, que soma CBS e IBS depois da reforma tributária, que vai onerar as importações. Não há nenhuma previsão de benefício para valores inferiores a $50. Então, essa discussão agora ela é uma discussão momentânea, porque no futuro a gente, além do imposto de importação, vai ter que discutir também esse novo IVA, cuja alíquota esperada é de 26,5% e não dos 17% que são pagos atualmente. Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista, pelas explicações para a gente aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite, até a próxima. Obrigado, foi um prazer. Boa noite, professor.